Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 20, versículos de 10 a 18. Jesus aparece a Maria Madalena. Nós vimos no texto anterior que Maria Madalena chega, com as outras Marias para terminar de preparar o corpo de Jesus, porque não deu tempo na sexta-feira, por causa do Shabat. Quando elas chegam, encontram o túmulo sem a pedra na frente, o túmulo aberto. Ela corre a falar com Pedro. Pedro e João correm para o túmulo, chegam lá, veem que ele está vazio e vão embora. É aqui que está esse texto, tá? É nesse pedaço da história. 10. Os discípulos voltaram para casa, Pedro e João, tá? Os dois que tinham ido para lá junto com Maria. Maria Madalena, porém ficou à entrada do sepulcro chorando. Porque é a tal situação, Além do luto, pensa, além da dor de ter perdido quem você ama, agora o corpo desaparece. Imagina a sensação dela de desrespeito, de vilipêndio, O corpo sumiu. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos. Isso aqui é muito doido. Olha isso. Ela estava ali com os discípulos, ela sabia que não tinha ninguém lá dentro, certo? Eles acabaram de olhar, não tinha ninguém. Ela ficou à porta chorando, ou seja, ela também não viu ninguém entrar. Aí ela pôs a cabeça para dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então vamos imaginar que é uma cama, o corpo esticado, um numa ponta, um na outra ponta. Ela põe a cabeça lá para dentro e vê esses 2 anjos. Eu ia tomar um susto, Não tinha ninguém, de repente se ela tem 2 lá dentro, vestidos de branco. Porém, ela age com uma naturalidade muito estranha, coisa de crente doido. Outro aspecto, 13. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Aí ela responde tranquilamente, zero estranheza. Aí ela responde: levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Ela ainda está preocupada com o corpo de Jesus, ela ainda não entendeu que ele ressuscitou. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Ou seja, não tinha ninguém. De repente tinham 3 pessoas. E ela não acha isso estranho. Ou seja, olha o grau, o nível de sofrimento de Maria. Ela estava tão triste, ela estava tão arrasada, que ela não parou nem para perceber o absurdo ali da situação. Aí vai piorar, Entre aspas, vai piorar. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Jesus, ressurreto, perguntando para Maria, que estava arrasada porque o corpo dele tinha sumido. Pensando que fosse o jardineiro. Gente, ela estava muito atordoada. Coitada dessa mulher. Ela estava muito. Ela viu 2 anjos, ela não percebeu. Ela conversa com Jesus, ela acha que ele é o jardineiro. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Por que Maria não se liga, Por que ela não percebe o que está acontecendo à volta dela? Porque a dor dela é tão grande, o sofrimento dela é tão grande que ela fica cega para as coisas absurdas, sobrenaturais que estão acontecendo ali do lado dela. Surgiram 2 anjos dentro do sepulcro e ela nem se espantou. Isso me faz refletir sobre a gente quando nós estamos em sofrimento. Quando você está num período difícil, com um problema muito grande para resolver, a gente fica tão focada naquilo que está nos ferindo, nos preocupando, tirando a nossa paz, que a gente não enxerga os pequenos milagres, ou nesse caso aqui o grande milagre, que acontece à nossa volta. Ela está falando com 2 anjos, mas ela está tão focada na dor dela, no sofrimento, na preocupação com o corpo, que ela não percebe. Aí ela vai para um outro estágio, ela tá falando
com Jesus, o mestre, com quem ela caminhou durante 3 anos. E ela não percebe, porque o foco dela está no problema, na dor. Isso aqui tá me ferindo. Tanto que o texto fala que ela não para de chorar. Ela só está preocupada com a dor dela. E aí ela não consegue entender o que está acontecendo à volta dela no mundo espiritual. Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? E ela continua falando com Jesus como se ele fosse um jardineiro. Isso aqui é lindo demais, essa parte. Versículo 16. Jesus lhe disse, Maria. Eu vou até anotar, peraí. Para os meus estudos, eu gosto de usar essa Bíblia aqui, que tem espaço para anotação na lateral. Ela chama Bíblia Anote. A versão que eu tô lendo é NVI, vocês sempre me perguntam. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link de onde você encontra esse modelo de Bíblia para compra, tá? Vou anotar aqui o versículo 16, que eu acho sensacional, assim, é uma coisa que me emociona quando eu penso. Versículo 16, tão pequenininho e tão poderoso. Jesus te chama pelo nome. Existem vários textos na Bíblia que dizem, te chamei pelo seu nome. Por que te chamei pelo seu nome? Porque Deus sabe exatamente quem você é. Eu já vi testemunho de pessoas que ao longo da vida, né, foram adquirindo apelidos ou o nome artístico, enfim, eram conhecidas por outro nome. E aí quando elas tiveram um encontro com Deus, o Senhor, o Espírito Santo ou o anjo que apareceu, enfim, chama pelo nome. Fulano, tipo aquele nome que ninguém sabe. Só a pessoa sabe, que é o nome que ela recebeu quando nasceu. Isso significa que Deus te conhece desde o ventre. Ele sabe o seu nome lá de trás. Você pode hoje usar outro nome, ter mudado, né, de nome, ter um nome artístico, um pseudônimo. Deus sabe exatamente quem você é. A gente vai ver em Atos, quando Paulo está indo para Damasco, aliás, quando Saulo está indo para Damasco, perseguir os cristãos, né, e ele vê a luz, cai no chão, fica cego, o que Jesus fala? A primeira coisa que Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? Chama pelo nome. Quando Deus nos chama pelo nosso nome, é muito poderoso, porque isso nos dá uma dimensão da onisciência de Deus, né? Quanto Deus é onisciente e poderoso, sabe de tudo, e de como ele nos conhece intimamente. E olha o que acontece logo após ele falar o nome dela. Só falou o nome dela, falou Maria. Quando ela ouve Jesus chamar pelo nome, então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Ou seja, aí ela reconheceu. Quando Deus te chama pelo seu nome, não tem como ter dúvidas de quem é. Quando Deus pronuncia o seu nome, a intimidade, o conhecimento de Deus em relação a nós está ali estabelecido e declarado. 17. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. O texto mais conhecido é não me detenhas, né? Não me detenhas, porque eu tenho que voltar para o Pai. Vá, porém, a seus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Por que Jesus diz para Maria não segurar ele, né? Eu entendo que o sofrimento de Maria ali, o querer o corpo, né, querer algo material, ela tá querendo segurar Jesus ali. E a gente faz isso às vezes quando a gente vive o luto, né? A gente quer segurar a pessoa perto da gente o máximo possível. E Jesus está dando uma revelação aqui do céu, messiânica, né? Vou voltar para o meu Pai. Não me segure. Meu Pai e Pai de vocês. Passa a ser Pai de nós agora. Que Jesus ressuscitou, né? Que tudo está cumprido. O que Jesus falou na cruz, né? Está consumado. A partir dali, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Versículo 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. É interessante a gente pensar que Maria Madalena é a primeira pessoa para quem Jesus aparece. Terão diversas aparições de Jesus ao longo dos próximos 40 dias, né?
entre a ressurreição de Jesus e ele ascender aos céus, passam 40 dias. E aí ele aparece para os discípulos, para várias pessoas, enfim. Começa uma revolução em Israel. Muita gente vê Jesus. Então, aqui é o início. A primeira pessoa para quem ele aparece é para Maria. E aí muita gente faz até piadinha, né? Apareceu primeiro para a mulher, para a notícia espalhar mais rápido, enfim. Mas eu creio que ele apareceu para Maria pela sinceridade de coração dela, né? Pela dor dela. Ela estava sofrendo demais, tanto que a gente vê aqui. Ela vê 2 anjos dentro de um lugar que não tinha como eles terem entrado e ela nem se abala. Imagina o tamanho da dor, o foco que ela tinha na dor. Então, se para hoje a gente pode tirar uma lição desse texto, o que me chamou a atenção hoje, o que grita aos meus olhos, é essa lição. Vamos orar e pedir a Deus para que quando a gente estiver passando por um momento de dor e de dificuldade, essa dor não tire os nossos olhos das coisas sobrenaturais que estão acontecendo ao nosso redor, porque, gente, sempre tem coisa sobrenatural acontecendo. Quem caminha com o Senhor sempre está vivendo milagres. A questão é o nosso foco. A gente foca na dor e não percebe aquilo que Deus está fazendo à nossa volta. Que a gente tenha um olhar atento, um discernimento de espírito. Peça a Deus discernimento de espírito para você enxergar o mundo espiritual com tanta clareza quanto a gente enxerga o mundo natural. Que Deus te abençoe.